Boa tarde, pessoal. Vou conversar com vocês hoje a respeito de 10 curiosidades acerca do jejum intermitente. Então é um assunto incrível o jejum intermitente, eu recebo muitas dúvidas, é uma das principais estratégias que eu utilizo no consultório, tanto para o ganho de massa muscular quanto para a perda de gordura. É uma estratégia que se pode estar sendo utilizada principalmente com acompanhamento, mas a grosso modo qualquer pessoa pode estar fazendo em casa, é só importante observar algumas poucas limitações. Então eu vou falar com vocês a respeito de 10 dúvidas muito comuns, 10 curiosidades com relação ao jejum intermitente. Aqui no Instagram podem curtir, podem compartilhar, se acharem que o assunto é interessante, compartilha com mais pessoas, pode marcar o aviãozinho. No YouTube podem também curtir, podem se inscrever no canal, que o objetivo é estar passando o máximo de informações aqui para vocês. Então vamos aos 10 curiosidades acerca do jejum intermitente. Então a primeira curiosidade é que se pode fazer até 48 horas de jejum. Então isso mesmo, pode parecer estranho, pode parecer assustador fazer 48 horas de jejum, mas pode sim ser feito 48 horas de jejum. Qual é a ressalva que eu faço? Nem todo mundo pode começar fazendo 48 horas de jejum. Mas até 48 horas de jejum, naquela pessoa que está bem adaptada, naquela pessoa que está se alimentando de forma adequada nas janelas de alimentação, naquelas pessoas que estão fazendo a suplementação de forma adequada, repondo as vitaminas, os minerais, que não tem nenhuma comorbidade mais grave, pode sim ser feito durante 48 horas de jejum. Então, quem consegue fazer e se adequa a essas condições que eu acabei de falar, maravilha, está de parabéns e pode sim fazer as 48 horas de jejum. Primeira curiosidade, então. Segunda curiosidade, o jejum também ajuda no ganho de massa muscular. Então ele é muito pregado que o jejum é uma técnica apenas para o emagrecimento, mas também é muito utilizado para o ganho de massa muscular. Por que isso? Qual a fisiopatologia? Qual é a explicação? Através da melhora da sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio que o nosso próprio corpo produz através do pâncreas e ele é considerado um hormônio anabólico, ou seja, um hormônio natural que o nosso corpo produz anabólico, ou seja, que estimula a construção da massa muscular, que estimula a hipertrofia, que estimula a hiperplasia muscular. Então fazer o jejum ajuda sim no ganho de massa muscular também. O outro ponto, que é o mais difundido e que é uma curiosidade muito interessante, é que o jejum também ajuda no emagrecimento. Então, quando eu oriento as dietas low carb, quando eu oriento as dietas cetogênicas, quando eu oriento os meus pacientes a seguir o meu protocolo, o protocolo MP, quase sempre eu estou falando do jejum e sempre estou falando aqui também no Instagram, na quinta de perguntas, de modo geral, falando do jejum intermitente. Tanto para o emagrecimento, que é o que a gente acaba mais difundindo, é o que acaba sendo mais veiculado, mas também o ganho de massa muscular, como eu falei. Então, quarta curiosidade, o jejum não é uma dieta. Então isso pode parecer que não é uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito interessante, porque muitos pacientes acham que o jejum é uma dieta, mas o jejum não é uma dieta. O jejum é um estilo de vida, é uma estratégia que a gente pode estar adequando no plano alimentar, mas o jejum ele consiste basicamente em o paciente não se alimentar durante algumas horas, pelo menos 14 horas sem se alimentar. Pode ser pulando o café da manhã, pode ser pulando o almoço, pode ser pulando o jantar, desde que ele fique 14 horas sem se alimentar, pelo menos, é considerado jejum. Alguns consideram 12 horas, outros 16 horas, outros 18 horas. Eu recomendo no meu protocolo pelo menos 14 horas. Claro que com devido acompanhamento, não é para todos. Quinta curiosidade muito importante é que o jejum ajuda a rejuvenescer. O que significa isso, doutor Márcio? Então, significa que o jejum, há trabalhos mostrando que o jejum ele aumenta o número de telômeros. Os telômeros são estruturas presentes nos cromossomos que está ligado ao aumento da expectativa de vida, está ligado à longevidade, ou seja, quem acaba tendo mais telômeros tem uma expectativa de vida maior. Então, teoricamente, quem faz mais jejum, quem se alimenta, claro que também associado à alimentação, ao estilo de vida, aumenta a expectativa de vida.
Outra curiosidade, o jejum também é um excelente mecanismo de proteção celular, então ele também ajuda na proteção do nosso organismo contra o câncer, ele ajuda na nossa proteção do organismo contra uma série de doenças. Por quê? Porque ele estimula a célula a realizar um processo chamado autofagia, autofagocitose, ou seja, a célula tem a capacidade de destruir determinadas partes da célula, a célula tem a capacidade de destruir determinadas partes da própria célula. Então, se de repente surge uma mutação em uma determinada célula, alguma célula do coração, alguma célula do fígado, alguma célula do rim, alguma célula óssea, de qualquer parte do corpo, através do jejum, essa célula, estimulada pelo jejum, essa célula pode se autodestruir totalmente, que seria a apoptose, ou ela pode destruir determinados compartimentos celulares, consequentemente impedindo que haja mutação. Lembrando que esse é um dos mecanismos que leva ao câncer, que leva a tantas outras doenças, como doenças autoimunes, entre tantas outras doenças. Então, o jejum é também uma estratégia muito boa de prevenção contra o câncer, de prevenção contra outras doenças. Outra curiosidade muito interessante, o jejum também ajuda o jejum pode ser utilizado também na prática de atividade física, então pode sim ser feita atividade física em jejum, nada proíbe a prática de atividade física em jejum, mas eu no meu protocolo oriento que o paciente já venha praticando o jejum antes, o paciente já venha se alimentando bem antes, o paciente já venha suplementando bem antes, para que o paciente não passe mal, principalmente naquele paciente que faz cetogênico, ele consegue se adaptar ainda melhor, mas todos podem fazer atividade física em jejum. O detalhe que eu oriento é o paciente ir fazendo aos poucos. O paciente ele tem que ir fazendo aos poucos, ele tem que ir respeitando os próprios limites, ok? Outro detalhe interessante, oitava curiosidade. O jejum também ajuda a entrar em cetose. Então, aqueles pacientes que estão fazendo a cetogênica, que seguem a dieta cetogênica, não só os meus pacientes, mas qualquer pessoa que esteja assistindo o vídeo, então compartilha com todo mundo, pode sim fazer o jejum, e o jejum vai acelerar o processo de cetose. Então, às vezes o paciente saiu da dieta, às vezes o paciente comeu um carboidrato, saiu da dieta, faz o jejum, que ajuda a entrar em cetose mais rápido, além de aumentar a queima de gordura, né? O outro detalhe é que o jejum melhora também, ele também tem ação antioxidante, então ele também ajuda a combater radicais inflamatórios. Nona curiosidade, então, à medida que você faz jejum, o seu organismo está se autoprotegendo. Além do mecanismo celular que eu falei, ele também estimula a liberação de mediadores anti-inflamatórios, promovendo o combate aos radicais livres. Então, é um outro processo que é importante quando o paciente tem doenças inflamatórias. E a gente está rodeado de doenças inflamatórias. A enxaqueca é uma doença inflamatória, o câncer é uma doença inflamatória, as gastroenterites são doenças inflamatórias. Então são várias as doenças inflamatórias no dia a dia. Diabetes é uma doença inflamatória, então ele ajuda nesse combate, ok? E a última curiosidade é que não existe um modelo específico de jejum. Então, cada pessoa, é muitas vezes pregado que um modelo único de jejum, mas na verdade não existe um único modelo de jejum. Então, cada pessoa pode estar se adaptando. Eu oriento aos meus pacientes que eles pulem o café da manhã e tentem chegar até meio-dia, mas isso é um modelo que eu preconizo aos meus pacientes, porque eu considero que é uma forma mais fácil de fazer o jejum, mas qualquer pessoa pode estar adaptando. Então, doutor, eu não gosto de comer à noite, eu não sinto fome à noite. De repente, você pode, em vez de você pular o café da manhã, você pode pular o jantar. Então, não existe um único modelo de jejum, não existe uma única regra. Você pode adaptar o seu estilo de vida de acordo com a forma como você vive, você pode estar adaptando isto ao jejum. Então, são essas as 10 curiosidades que eu tinha para falar para vocês. E espero que gostem, espero que curtam e até o próximo vídeo.